E aí, rapaziada, beleza? Galera, nessa oportunidade estamos aqui com um A01. Esse aparelho ele liga, só que ele não mostra imagem, né? Eu já fiz alguns testes aqui para adiantar, vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo que eu fiz para chegar à conclusão. Eu não resolvi ainda esse problema, né? Mas alguns inscritos, né, estavam reclamando porque o nosso vídeo estava ficando muito longo. Realmente estava ficando com 1h30, 2 horas, né? Então eu estou começando a fazer vídeos agora, pessoal. Primeiro fazendo logo a análise, né? Aí quando eu tenho já toda a análise, para a gente não demorar muito na parte da análise, aí eu já explico como foi que eu analisei, né? Para a gente não perder tempo, e como foi que eu concluí aí a análise. E aí a gente faz o reparo aqui para vocês verem, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes de a gente começar aqui, né, a mostrar tudo que a gente fez, né, até agora, eu já peço que você deixe aquele like, porque isso fortalece bastante, galera, o nosso trabalho no YouTube, né? Cada vez que você dá o like, você demonstra para o YouTube que você gostou do canal, que você gostou do vídeo. E isso faz com que o YouTube ele comece a recomendar, né, os nossos vídeos, começa a notificar você também quando a gente postar um vídeo por aqui. Então deixa o like aí, que é muito importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito aqui no canal. Se você quer se tornar membro desse canal também, aqui embaixo tem um botãozinho Seja Membro. E também temos os nossos treinamentos, né? Se você quer conhecer os nossos treinamentos aí de reparos em placas, o link está aqui na descrição desse vídeo. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, né? Vamos começar aqui a explicação aqui do que está acontecendo com essa placa. Vamos lá, galera. Esse aparelho, como falei para vocês, é um aparelho, né? Já veio de um lojista trouxe para a gente, ele foi fazer a troca da tela, né? Porque segundo o cliente o aparelho simplesmente parou de mostrar a imagem. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vou mostrar aqui para vocês como é que tá essa situação, certo? Para você ver como é que tá. Deixa eu conectar ele aqui. Deixa eu ajeitar aqui para não romper o flex. Pronto. Tá aqui conectado, pessoal. Beleza? Eu vou conectar ele na fonte, pra gente ligar ele pela fonte. Certo? E vou ligar essa placa agora para vocês verem, né? Receba aqui a fonte. Vou ligar ele aqui para você ver. Note que o aparelho já está ligando, certo? Só que, ó, não tem nenhuma imagem. Beleza, galera? Deixa eu aumentar mais aqui essa tela para que você possa ver aí, ó. Tá vendo? O aparelho liga, né? Mas não mostra imagem nenhuma. A gente tá ligando aqui pela fonte. Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi feito, né, de análise, para você compreender o que a gente fez já por aqui, certo? Então, vamos lá. É um aparelho que ele não foi mexido na placa, ele apenas foi levado, né, para fazer a substituição do LCD, mas não foi obtido êxito, ou seja, o aparelho mesmo com vários LCD, né, vários testes aí, ele não funcionou. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, toda análise, né, toda análise que a gente faz, sempre a gente começa de fora para dentro. É muito importante vocês também terem essa noção, né, de análise. Se tem um problema, por exemplo, de câmera, você vai verificar do conector da câmera para dentro do circuito, né? Se você tem um problema de rede, por exemplo, vai analisar da antena, né? Se caso for, claro, né? Depende também do sintoma. Mas se for um problema de oscilação de rede, algo do gênero, sempre analisando do conector da antena para dentro da placa, certo, galera? Então aqui é a mesma coisa, né? Vamos analisar do conector FPC do display para dentro. E o que a gente fez? Esse aparelho é um aparelho que a gente não encontra esquema elétrico dele, certo? Então, na Borneo aqui, por isso que eu gosto muito da Borneo, a Borneo ela tem, né, uma opção onde tem aqui, ó, bitmap, cadê? Não, bitmap não, é a Hard Solution, né? Essa parte aqui de cima, Hard Solution. E aqui tem alguns aparelhos, né, que às vezes você não encontra um esquema elétrico, mas vocês conseguem ter um mapeamento, né? Isso ajuda bastante
principalmente quando tem aparelhos que não tem esquema elétrico, né? Quando não se encontra esquema elétrico para ele ainda. Então aqui, galera, a gente tem, ó, essa parte aqui, ó, que é a condução reversa, né, do conector FPC do LCD. Então fizemos todas as análises aqui na parte de imagem. Por que fizemos de imagem? Porque é um aparelho que ele não mostra, né, imagem de fundo. Por exemplo, quando a gente tem um problema de backlight, que é a iluminação da tela, a gente costuma não ter a iluminação, só que quando a gente coloca uma luz ali, a luz do microscópio ou uma lanterna do celular, a gente consegue ver uma imagem de fundo, né? Já nesse aparelho aqui, eu não consigo enxergar nada. Só que, vamos lá, alguns aparelhos que dão problema no backlight, né? Você pode ser que não veja também nada, certo, galera? Então, pode ser que você veja, pode ser que você não veja. Na grande maioria você vai conseguir enxergar uma imagem lá no fundo, né? Mas eu já peguei aparelhos com problema no backlight e o problema estava que eu também não consegui enxergar nada, certo? Vocês entenderam aí o que eu quis dizer. Esse aparelho é praticamente a mesma coisa. Ele tem uma falha, né, numa malha de backlight, numa malha de iluminação e também não está mostrando imagem. Eu não sei se essa tela aqui, pessoal, ela ainda funciona. Por quê? Porque ela foi removida, né, para ser colocada outra tela e eu não sei como foi que o lojista ele removeu, né, se não danificou, coisa do gênero. Mas primeiro vamos deixar a parte de iluminação perfeita. Entender aqui, ó, pessoal. A gente tem, ó, para a parte de iluminação, a gente tem, né, 3 malhas. No caso desse aparelho aqui. Deixa eu estabilizar aqui a borda. Então vamos lá, a gente tem LED K2, LED K1, que são as malhas de catodo, certo? Catodo 1 e catodo 2, que é o retorno da malha de LED A, certo? Que seria LED anodo, né? Aqui está como LED positivo, né? LED mais, certo? Então essa malha aqui, ó, ela deveria ter 400, né? Tá um pouco lenta aí a borda, mas ela deveria ter aqui, ó, 412 em condição reversa. E o que está mostrando aqui? Está mostrando, vou mostrar para você aqui, mas está mostrando aqui 25 milivolts, né, em condição reversa. Então isso me mostra que temos um curto, né, uma fuga nessa malha aqui, certo? Perceba que ela tem, ó, duas, ela era conectada em duas aqui porque ela sai em duas daqui, certo? Catodo 1 e catodo 2. Beleza, pessoal? Então, primeira coisa a fazer é verificar, né, a condição reversa, porque aí você já vai ver qual é a malha que está com uma irregularidade, né? E no caso aqui, todas as outras malhas, né, VSP, VSN, né, que são malhas aí de 5 positivo, 5 negativo, todas elas estavam perfeitas, menos, né, a parte de anodo. Outra observação: se você pega uma placa, por exemplo, e essa placa ela não está mostrando imagem, para você ter um diagnóstico rápido, para você saber se o problema está sendo pela malha de anodo, né, ou seja, iluminação ou não, é sempre bom você localizar a malha e você fazer o seguinte teste, verificar se está chegando, ó, 4.2 volts aqui, ó, porque essa malha de anodo, ela também, né, é uma malha que recebe alimentação primária. Então, se você tem qualquer coisa, né, qualquer dúvida aí em relação a uma placa que ela não está mostrando imagem, né, ou iluminação, vá lá logo nessa malha de anodo, identifique ela no esquema elétrico e verifique se tem 4.2. Por quê? Porque se não tem 4.2, é muito provável que essa malha ou ela abriu em algum local, ou ela, né, sofreu algum dano aí no circuito backlight, né, no CI de backlight, pode ter danificado algum diodo, né, ou até mesmo pode estar em curto-circuito por conta do próprio circuito integrado ou também por conta de alguns capacitores que ficam na malha de anodo, certo, galera? Então, o que é que eu fiz, né? Eu vou abrir aqui esse outro documento, cadê? Esse outro aqui, né? Localizei a malha de anodo, né? Sai daqui, ó, 2 malhas de anodo. E a gente seguindo aqui, ó, passa por um capacitor, certo? E se a gente for seguindo essa malha, né? Ela vai subindo para lá, para cima da placa, até chegar aqui, ó. Vamos lá? Ó, até chegar aqui, ó, certo?
Então a malha de anodo ela sai do circuito integrado, ela passa por 2 capacitores, passa pelo diodo, passa por esse capacitor, né? Passa por esse componente aqui e aí segue lá para baixo, justamente para gerar, né, uma iluminação para a tela. Então nesse caso aqui, né, a malha de anodo ela sai de dentro do próprio circuito integrado, né? Ela chaveia aqui, ó, a bobina, né? E ela do próprio CI vai sair essa alimentação, certo? Que vai ser completada aqui por alguns capacitores, né? Que está na malha e aí por diante. Uma outra observação, pessoal, eu não tenho, né, uma placa sucata desse aparelho, então se eu não encontrar esse capacitor, porque eu preciso saber a capacitância dele, eu não tenho, né, o esquema elétrico detalhado para saber qual é a capacitância dele, beleza? Então eu tô com uma placa aqui que é de um J2 Prime, eu acho. Eu vou tirar um capacitor da saída do CI também e colocar aqui para ver se vai funcionar perfeitamente, certo? Então vamos lá. O que é que eu fiz aqui já na placa? Para vocês verem. Depois que a gente identificou, né, que essa malha aqui está em curto, vou mostrar para vocês agora. Deixa eu colocar aqui. Na condição reversa, me diz que deve ter 400 e alguma coisa, certo? Nesses 2 pinos aqui, ó. Nesses 2 pinos que são os pinos de anodo, certo? Então, ó, se eu colocar aqui para você ver, o multímetro está em escala de condição reversa. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou botar aqui na escala de diodo. Olha lá, 102, né? Ó, 100 milivolts, ou seja, temos uma fuga nessa malha, né? Deveria ter aí em 400 e alguma coisa. E temos, ó, um valor, né, bem abaixo dos 400 e alguma coisa. Na primeira vez que eu medi, pessoal, quando eu tinha ligado a placa, deu 24 milivolts, certo? Mas aqui agora tá dando 100, ó, 100 milivolts de um lado, 100 milivolts do outro lado, né? Então isso nos chamou a atenção. Já nas malhas de catodo, né, a gente tem os valores, ó, normais, né, 620, certo? Na outra aqui, ó, de catodo 2, 620. Então as malhas de catodo estão perfeitas, né? Tem nada de errado aqui. Mas na malha de anodo a gente encontrou esse valor muito baixo, chamou a gente a atenção, né? Então eu vim aqui, ó, já removi a blindagem, certo? Só aqui na partezinha aqui do backlight e a gente já encontra, ó, se você perceber, a gente já encontra um capacitor com um aspecto bem, né, estranho, beleza, galera? Bem estranho esse capacitor. E isso já me levantou mais ainda, né, a dúvida, né, de que esse capacitor aqui, ó, ele está danificado, ó, esse daqui, ó. A gente vê que ele está com um aspecto bem diferente do outro que está na frente dele, certo? Perceba aqui, ó, que está bem uma marca de oxidação aqui do lado, né? Como se fosse a própria temperatura, né, que escureceu essa parte. E aqui também, ó, a mesma coisa, querendo já ficar um pouco escuro. E esse aqui, ó, tá bem diferente, certo? Também aqui, né, um pouco escuro essa parte, mas esse aqui tá muito mais. Beleza, galera? Então, outro teste que a gente fez aqui, né, que é para tirar a prova dos 9, que eu recomendo você também fazer esses testes. Eu vou alimentar a minha placa pela fonte de alimentação, beleza? Vamos lá. Vamos supor que eu quiser certificar agora de que essa placa, né, ela está com a malha anodo funcionando perfeitamente. Então, vamos supor, eu já vi que ela está com algo estranho, né, em diodo, né, em escala de diodo tá mostrando um valor bem baixo, né? Então vou aumentar aqui mais para você ver. E agora a gente vai botar na escala de tensão contínua, certo? Naquela escala que você mede bateria e tal. E agora a gente vai medir aqui, ó, o pino da malha anodo. Aqui, pessoal, quando a placa, né, quando o aparelho
ele é um aparelho que a sua tecnologia de tela é backlight. Deixa eu botar aqui certinho porque fica soltando. Então, quando você tem uma placa que ela tem a tecnologia backlight, aqui ó, no pino anodo deve ter 4.2 volts, certo? Se não tiver 4.2 volts, alguma coisa está acontecendo na malha de anodo. Vamos lá. Vamos supor que tenha também 4.2 volts e já certifico que a malha anodo está funcionando? Não. Pode ter um problema na bobina, mas aí a análise já é diferente. Né? Você já certifica que não tem fuga, que não tem curto, né? E que pode ser por falha no chaveamento ou do circuito integrado ou da bobina, né? Que não está com suas propriedades corretas, né? Por conta de algum problema e aí tá com a falha. Então a gente já sabe mais ou menos por onde começar a análise. Nesse caso aqui, eu também já sei que o problema aqui não é bobina, né? Pelo menos de primeira a gente já identifica isso. Depois que eu resolver esse problema da malha e ainda não mostrar a imagem, aí pode ser outros fatores. Pode ter danificado uma fuga ou um curto aqui, pode ter danificado outros componentes, mas de antemão a gente primeiro resolve aquilo que está óbvio, né? Que está na cara aqui pra gente. Então, ó, fazer uma análise de tensão aqui e medindo aqui, ó, perceba que o multímetro, ó, ele fica 0, né? Ó, 0 e ó, 0, certo? Então, ó, tá totalmente zerado, né? Não tem 4 volts aqui. Algum componente no setor de imagem tá consumindo essa tensão, beleza, galera? E tá acontecendo isso, né? Vamos ver aqui, antes do circuito integrado, deixa eu pegar aqui a Borneo, vamos analisar com a Borneo. Antes do circuito integrado, por onde vai a alimentação, né? Pronto, aqui no diodo, ó, deve ter, ó, 4 volts, ele passa por aqui, nesse lado do diodo. Certo, galera? Então, nesse lado do diodo tem que ter 4 volts. Vamos ver se tem 4 volts aqui ao lado do diodo. Vamos ver onde é que está matando, né, essa tensão. Vamos lá. Ó, aqui a gente já não tem alimentação, né? Temos uma alimentação muito baixa aqui. Certo? Agora vamos ver aqui. Passa aqui primeiro também. Antes de chegar, passa nesse capacitor. Vamos ver nesse capacitor. Temos um capacitor aqui, ó. Né? Esse capacitor passa pelo diodo, passa por uma bobina aqui, né? Um filtro. Passa no capacitor, na bobina, né? Passa nessa outra bobina, entra aqui, entra por aqui também, e aí a malha anodo vai por aqui, ó. Beleza? Ó. Tá zerado aqui também. Então a gente vê que não temos alimentação, né? Alimentação nenhuma aqui. Nenhum tipo de alimentação aqui, ó. Circuito de backlight, né? Tá tudo morto, né? Toda a alimentação aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, 4.2. Tá vendo? Até aqui a gente tem, ó. Vamos ver que componente é esse. Né? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar para vocês qual é. A gente tem aqui, ó. Esse componente acima da bobina depois do capacitor. Então aqui, galera, ó, perceba que aqui, ó, né, preste bem atenção. Aqui, ó, a gente tem 4.2, certo? A gente tem 4.2. Mas aqui no diodo a gente já não tem. Por quê? Porque o diodo faz parte, né, do circuito que vem após o CI. Então, até antes do circuito integrado, a gente tem alimentação, né? Isso significa que para trás do circuito integrado
tá tudo ok, né? Que não é nenhum capacitor desses aqui, ó, que estão por trás. É apenas capacitores que estão para frente. Diodo, esse diodo aqui é um diodo comum, então ele não leva ao circuito, né, do backlight e a curto-circuito. Bobina, muito menos, né? É um circuito integrado que está ligado em série também. Então, a única coisa que nos resta é os capacitores. E por aqui a gente já vê que temos um capacitor, ó, que está com um aspecto muito diferente, né? Eu não sei, pessoal, se arrancarmos esse capacitor, se vai mostrar a iluminação sem ele. Por quê? Porque são capacitores de carga. Esses capacitores eles estão aqui justamente para estar injetando tensão, né, e completar a tensão, né, da malha de anodo. Então a malha de anodo, quando sai lá quando chaveia a bobina, ela gera uma tensão dobrada. De 4.2 vai subir para 8.4, mas aí os capacitores precisam injetar uma tensão nessa malha para elevar essa tensão para 20 volts, 30 volts, né, 25 volts, dependendo aí da tela do aparelho. Então aqui podemos sim ter, né, um aparelho que ele não vai funcionar por conta desse capacitor, ou seja, ele vai funcionar, mas não vai dar imagem, né? Então o que é que eu vou fazer? Vamos levantar aqui esse capacitor, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui com um multímetro mesmo. Opa, saiu. Eu vou ter tirado ele com ferro de solda, mas já era, né? Vamos lá. Vamos ver aqui agora. Aqui não tem nada. Vamos ver se a tensão ela volta. Vamos ver aqui, 4.2. Esse capacitor aqui também pode estar danificado, certo? Vamos voltar aqui para o conector FPC e vamos verificar. Então, a gente já percebe que a tensão ficou maior, né? Mas ainda não temos 4.2 volts aqui. Beleza? Não temos 4.2 volts. Ó, a tensão ela saiu de 0, né, para 109 milivolts, mas aparentemente a gente tem mais um componente em fuga, que pode ser até esse outro capacitor também. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai levantar aqui com o ferro de solda. Beleza? Era porque eu ter feito isso com outro capacitor e acabou. Pensei que eu ia conseguir levantar isso só uma parte, mas ele acabou decolando por aí. Então vamos lá. Deixa eu botar um pouco de fluxo aqui de um lado. Vamos tentar levantar aqui só um lado desse capacitor, certo? Não era pra gente ter feito isso, né? Ó, tirei ele todo. Vamos tirar ele daqui, deixei ele aqui no canto. E vamos ver agora a alimentação da malha. – 400 milivolts. Já subiu um pouco mais, né? Estava em 100 milivolts. – 450 milivolts, certo? Esse circuito aqui pode ser diferente? Pode ser, pessoal, porque a tensão sai de dentro do circuito integrado, né? Então vamos ver se vai mostrar alguma coisa, né? Acredito que não, porque tiramos os dois capacitores de carga dessa placa.
Vamos ver aqui. Ele não vai mostrar a iluminação, porque dois capacitores aí de carga, né, foram removidos da placa. Então a gente precisa colocar novamente esses capacitores, né? Agora, de onde a gente vai tirar? Vamos ver aqui. Ó, a gente tem um capacitor aqui. Vamos ter que arrumar dois capacitores desse aqui, certo? E temos um outro capacitor, pessoal, que ele fica bem aqui, ó. Acredito que não seja nada com ele, né? Vou ver como é que tá essa malha aqui também. Vamos colocar aqui dois capacitores. Temos aqui um filtro, né? Ou é um capacitor também. Vamos ver. A gente tem aqui um capacitor, um outro capacitor aqui também, né? Ou seja, passa pelo diodo por esse capacitor, por outro capacitor, por um filtro aqui, né? E vai para lá para baixo. Então esse capacitor aqui também tá um pouco suspeito. Esse terceiro capacitor aqui, ó. Vamos dar uma levantada nele. Vamos medir agora. Queria que o vídeo ficasse menor, mas infelizmente tá ficando grande de novo. Vamos analisar a placa. Vamos verificar aqui agora. Lá da GND. Olha lá, 400 milivolts, né? Então acho que deve ser a tensão mesmo dessa malha antes do power, certo? Vamos ligar o power aqui. Tô ligando a placa, galera. E vamos fazer uma medição aqui nessa malha. Ó, 400 milivolts, né? Ou seja, alguma coisa também está acontecendo. Provavelmente esse circuito integrado aqui ele já era. Provavelmente o circuito integrado ele já era. A placa está ligando e só temos aqui, ó, 445, né, milivolts nessa malha, onde a gente deveria ter 4 volts aqui, né? Deixa eu dar uma forçadinha aqui no CI para ver se não tem solda fria. Então temos alguma falha também nesse circuito integrado, né? Ou nessa bobina. A bobina não é, ó. Temos 4 volts aqui na bobina. Vamos ver aqui nessa. Ó, aqui a gente tem 4 volts. Ó. De um lado da bobina a gente tem 4 volts. Do outro lado da bobina a gente não tem, né, a alimentação, certo? Então a gente já encontra uma falha também aqui nessa bobina, né? Se você perceber, ó, ela tá um pouco, ó, isso aqui, pessoal, ao redor dela, aqui embaixo, ó, isso aqui, ó, quando a gente abriu já tinha, né? Então ela danificou também. Beleza, galera? Não, aqui, ó, pessoal, tem 4 volts sim.
né? Só o lado que eu tava botando errado aí, ó. 4 volts de um lado. Vamos ver aqui. 4 volts do outro lado. Nessa bobina, 4 volts. Esse lado a gente não tem. O outro lado aqui dessa bobina grande, a gente tem uma alimentação bem pequena, né? Ó, de um lado aqui, ó, 4 volts, do outro lado, ó, 660, né? Então essa bobina aqui, se a gente vir aqui, ela alimenta, né, o bloco aqui, ó, que vai receber, ó, por ela vai passar e vai entrar aqui, ó, né? Se não tiver também chegando a alimentação aqui, já era, né, para esse circuito, certo? Então, mesmo que aqui a gente já viu que liberou, né? Que a gente tem, se a gente medir em condição reversa, deixa eu desligar aqui a placa. Vamos medir em condição reversa aqui, a parte de baixo. Vocês lembram que temos que ter 400 e alguma coisa, né? Em escala de diodo. Então vamos ver, vamos medir aqui agora, depois que a gente tirou aqueles componentes, né, aqueles dois capacitores. Então na escala de diodo aqui, no multímetro, a gente tem, ó, 596, ou seja, a gente tem a malha, né, funcionando perfeitamente. Ok? Pelo menos em condição reversa, né, a gente tem um valor aqui de 600 milivolts. A diferença de 400 para 600 pode ser pelo multímetro, pode ser pelo capacitor que a gente tirou, né, que ele não está fazendo consumo de corrente, aí a corrente aumenta aqui, né? Então pode ser por conta disso também. Mas a gente vê que a parte da fuga que tinha, né, que zerava em condição reversa, já foi resolvido, né? E agora, pessoal, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que essa bobina, ela aparentemente está danificada, né? Vamos ver aqui de um lado para outro, em condição reversa. Ó, a gente percebe, ó, que essa bobina não tem continuidade, ó. Ok? Tá dando OL, né? Nessa bobina aqui, ó. Então por isso que não tá gerando, né? Agora deu, ó. Agora zerou, né? Olha lá, agora ela zerou. Então ela tá dando continuidade. Só acho que o jeito de vamos lá, vamos alimentar ela aqui novamente a placa. Vamos ver se a gente pega essa tensão aqui do outro lado. E aí a gente vai certificar de que temos essa alimentação. É isso aí, pessoal. É jogo de dar uma raspadinha aqui dessa malha para ver se temos a alimentação para cá. Ó, não temos, ó. Deveria estar entrando uma tensão para cá, não tem. Ah, também a fonte está desligada. Vamos lá, ó. Vou verificar aqui agora. Ó, 700 milivolts. Alguma coisa tem de errado aqui, galera. Certo? Aqui deveria ter 4 volts, certo? Então o erro já está aqui, ó, para essa parte da bobina. Alguma falha aqui, ó, nessa parte.
Então o que é que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou tirar essa bobina, né? Essa bobina que faz o chaveamento. Eu vou colocar essa outra, não sei se ela vai... Vamos tentar improvisar aqui, certo? Essa placa ela tá um pouco empenada, pessoal. Eu tô percebendo também, né? Pode ter dado solda fria nesse CI também. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma ressolda nesse CI para ver se não tem algum barro de solda nele, né? Que deu solda fria também aqui, né? Que a gente tá percebendo que a gente tem outra falha. Esse capacitor não tem nada a ver. Baixei ele aqui. Se desse outro lado aqui, pessoal, a gente tem uma fuga, a gente não tem alimentação para o outro lado, a gente pode ter uma fuga no CI. Faz a solda aqui, tá? Esse vídeo aí eu pensei que ia ser pequeno, mas felizmente não deu, né? Tem que... Tiramos a bobina. Vamos analisar melhor esse circuito. Primeiro vamos dar uma sacada nessa bobina aqui para ver se ela... Vamos ver, né, pessoal? Por enquanto a gente vai remover essa bobina aqui enquanto está esfriando. Isso aqui é uma bobina também de backlight. Então vamos remover essa bobina aqui. Pode ser que ela... Sei que o circuito é diferente, mas a gente não tem opção. Eu não tenho outra...
Vou tirar só, não vou botar agora não, galera. Esse serviço me aparentava ser bem mais fácil de se resolver do que está sendo. Vou tirar esse capacitor aqui também. Tentar montar esse circuito com esses componentes, certo? Aqui o circuito integrado é diferente, então não dá pra gente colocar aqui. Deixa eu ver só esse tamanho aqui da bobina. Ó, dá pra gente botar essa bobina aqui, certo? Vamos lá. Primeiro vamos ver se essa bobina aqui tá dando continuidade. Continuidade não quer dizer que ela tá boa também, beleza, galera? Só que eu quero saber o porquê que aquele valor do outro lado está dando muito baixo. Vou colocar aqui na escala de diodo mesmo. E vamos ver aqui. Ó, OL. Tá vendo? Escala de diodo está dando OL. Isso significa que essa bobina está aberta. Certo? Olha lá. Ó. OL. Está aberta. Vamos ver essa outra bobina aqui que eu tirei. Da outra placa, essa bobina, ó lá, ela zera, tá vendo? Ó, aqui, ó. E aqui, ó, perceba que no multímetro ela tem que zerar, né, em escala de diodo. Então essa bobina ela tá boa, por isso que não estava chegando a alimentação pro lado do CI. Então a gente percebe que o circuito de backlight tinha uma fuga. A gente removeu os capacitores, a fuga foi sanada e a bobina também, por conta, né, acredito, do aquecimento aí dos capacitores, ela também se rompeu, danificou, certo? Então agora a gente vai colocar a bobina e vou colocar os dois capacitores. Deixa eu só organizar aqui logo. Eu vou colocar os dois capacitores também que a gente removeu daquela outra placa lá, que é a saída de CI. Então eu estou utilizando capacitores de outro circuito, mas infelizmente é o que eu posso fazer aqui, né? A gente não tem uma placa igual para poder estar removendo de uma outra placa e eu não sei qual é, né, a propriedade, né, a capacitância desse capacitor, porque eu não tenho o esquema elétrico detalhado dessa placa, né? O que a gente tem aí é um material fornecido pela própria Borneo. Deixa eu dar uma limpada aqui. Então por isso que a gente não tinha aqueles 4 volts lá na malha de anodo, certo, galera? Então vamos resolvendo aqui, resolvendo uma coisa, resolve outra, até a gente resolver tudo. A minha imagem está muito grande, né, galera? Deixa eu tirar, diminuir um pouco aí a minha imagem. Porque tá aparecendo toda hora, cortando aqui a parte da imagem. Tirar essa imagem aqui. E pronto, vamos lá. Vamos colocar a bobina, depois colocar os capacitores e vamos ver o que vai dar. Tem um capacitor ali, pessoal, que eu acredito que ele não está em curto, né? Aquele capacitor que a gente tirou, o segundo. Vou analisar direitinho para ver. Aí a gente bota os dois outros capacitores, certo? Então vamos lá. Vou tentar colocar aqui com o ferro de solda mesmo, né? Pra gente não dar muito aquecimento nessa placa. Pelo outro lado aqui, o capacitor. Então vamos lá. Vamos tentar aqui fazer o máximo de segurança possível. Vamos colocar essa bobina. Foi muito fluxo.
Soldamos um lado. Soldar o outro aqui. Beleza, galera? Os dois lados soldados. Vamos lá agora botar o capacitor. Eu acho, pessoal, que esse capacitor ele não está danificado. Vamos ver. Eu vou colocar ele. Se caso ele matar a placa aqui, matar a malha, a gente coloca o outro, certo? Vamos colocar ele. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Colocar a solda, pessoal. Dar uma soldazinha aqui pra melhorar aqui na solda. Tá aqui, botar lá. Vou botar aí esse primeiro. Beleza. Agora vamos botar o outro, o maior, né, que eu peguei da outra placa. Vamos colocar aqui. Soldar com ferro de solda mesmo. E aí a gente elimina o risco, né? Pronto. Vamos limpar, pessoal. Fazer uma limpeza aqui. Vamos limpar bem, que cai um pouco de solda aqui. Se chama solução técnica, pessoal. Se chama experiência de bancada. Ah, já fez alguma vez e não deu certo? Já. Às vezes o CI ele não é compatível com o capacitor e nem com a bobina, né? Às vezes não funciona. Mas aí a gente vai estudar mais o caso. Ou até mesmo pegar depois uma placa, né? Para colocar aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um teste agora para ver. Antes de a gente fazer um teste, eu quero verificar se estabilizou a tensão, né, na malha anodo. Vamos verificar. Se não estabilizou, então aí só nos resta o circuito integrado, beleza? Vamos verificar aqui de um lado. Escala de tensão. Vamos verificar aqui do lado da bobina. Olha lá, 4.2 volts, né? Aqui 4.2 volts, né, no capacitor. Nesse outro capacitor 4.2 volts. Agora vamos ver aqui na malha anodo. Aqui no conector no FPC, se voltou essa alimentação. Vamos lá. Olha lá, 4.2 volts, né? Como vocês podem ver aí. Vamos lá, vamos medir. Olha lá, 4.2 volts. É assim que tem que estar, pessoal, beleza? É assim que tem que ser. Agora a gente vai ligar ela na tela. Também não sei se essa tela tá boa. Como eu falei pra você, é uma tela que foi tirada, né? Já para colocar outra. E aí o lojista talvez não colocou... Não tirou com
cuidado, porque às vezes pensa que a tela deve ter danificado e tira de todo jeito, né, e tal. Mas vamos lá, vamos ver. Fazer um teste aí. Pelo menos tem que mostrar alguma coisa, né? 50 minutos de vídeo. Olha lá, galera. Opa. Vamos voltar aqui. Esse foi um sufocozinho, viu? Essa imagem aí tá arriscada, pessoal, porque é o filtro que eu boto aqui, beleza? Vamos lá. Eu já vi que deu imagem, né? Olha lá, ó. Deixa eu... Pera aí, ó. Já tá aparecendo imagem, mas calma aí. Calma aí. Olha lá a fonte. Deixa eu desligar aqui a fonte. Liga a fonte. Consumo zerado, né? Pra vocês verem que não tem nada consumindo a mais do mesmo. E agora vamos ligar a placa. Vamos ligar. Conferindo lá na fonte. Aqui o fio está conectado aqui, ó, como vocês podem ver o fio azul, né? E vamos lá, ligando. Aí, calma aí, deixa eu ligar aqui. Tá pra cá, né? Olha lá, galera. Deixa eu aumentar mais aí. Soltou aqui o negativo. Vamos ligar de novo. Pronto, tá lá, tá ligando. Vocês podem ver, ó. Aparelho ligando, galera. Então, esse backlight, ele tinha duas falhas. Perdão, galera. Esse backlight, pessoal, ele tinha duas falhas, certo? A primeira falha estava por uma fuga na malha de anodo, né? Que seria o capacitor, um capacitor só. Pode ver que eu botei outro capacitor e voltou a funcionar normal, né? Então, era só apenas aquele capacitor. Mesmo com aquele capacitor removido, a gente não tinha alimentação na malha de anodo, né? Os 4 volts lá, ó, perfeitamente, pessoal. Olha lá, ó. Certo? Aqui funcionando perfeitamente, certo? Então, assim, por que não funcionou, né? Deixa eu botar aqui nessa câmera aqui pra gente dar uma sacada. Aqui, ó. Como vocês estão vendo, ó, funcionando, né? Perfeitamente. A tela que o cliente tirou, que o lojista tirou, ele tá funcionando, é a tela original dele. Enfim, tá funcionando, pessoal. Então, o que aconteceu, pessoal? Concluindo aqui, né, o vídeo aí, ó, 1 hora de relógio, né? Ficou menos do que os outros que acabava ficando maior. Mas vamos lá, o que aconteceu aqui? A gente tinha uma falha não mostrava imagem, não dava para aparecer nada, né? Nem aquela logo no fundo aparecia. Fizemos uma análise de condução reversa utilizando o Radio Solution da Borneo. Encontramos a malha de anodo com a fuga que deveria dar 400 e alguma coisa, né? Em milivolts, estava dando 20 milivolts, depois começou a dar 100 milivolts. O que acontece? Aí encontramos um capacitor com aspecto, né, diferenciado, né, com um aspecto diferente, removemos ele. Mesmo assim, não chegava a alimentação, ou seja, a malha estabeleceu o seu valor, porém não tinha a alimentação de 4.2 volts, né? E isso é muito importante que tenha. E aí o que acontece? A gente identificou a bobina que estava aberta, né? Ali naqueles testes lá, a gente encontrou a bobina aberta, trocamos a bobina por uma bobina de um J2 Prime aqui, né? Que é um circuito backlight também. Tiramos um capacitor do circuito backlight também, um capacitor de carga, colocamos nesse aparelho e aí voltou a funcionar tudo perfeitamente, como vocês estão vendo aqui. Beleza, galera? Então, medir para depois você fazer o reparo. Então, a gente fez as análises precisas e encontramos aí a falha. Certo, galera?
Um abraço, Deus abençoe. Esquece de deixar o like não, viu? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Se quiser aprender essas formas de análise que a gente passa aqui no canal, né, eu convido você a fazer o nosso treinamento completo, né, que os links estão aqui na descrição desse vídeo. Um abraço, tamo junto, é nóis, valeu, fui!